A série de mensagens Momento de Reflexão é um instrumento poderoso de estudo bíblico e de evangelismo para você que ama o conhecimento da verdade, para você que tem um grande anseio de crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que esta série de mensagens que leva temas profundos da teologia bíblica, temas que são de fundamental importância para compreender em profundidade as Escrituras Sagradas e tudo à luz da... Porque a Bíblia é a nossa única e exclusiva regra de fé. Que esta série de mensagens gravada em DVD abençoe muito a tua vida e seja um poderoso instrumento de evangelismo para você alcançar as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz para todos. Nesse momento de reflexão, nós vamos hoje tratar de um tema que gera muita polêmica no mundo espiritual, tanto no mundo evangélico como no mundo católico, no mundo espiritual de uma maneira geral, gera muita polêmica e mais do que isso, é um assunto, um tema que é tremendamente rejeitado por aqueles que deveriam abraçá-lo, que são os pregadores. Eu estou me referindo à doutrina da predestinação, que muitos dizem que é heresia. Não, predestinação é heresia, mas ninguém diz por que é heresia, né? Então nós vamos ver hoje com Bíblia na mão, porque a Bíblia é a nossa única e exclusiva regra de fé. Eu queria que você, por favor, pegasse a tua Bíblia. Nós devemos fazer aquilo que o apóstolo Paulo recomendou à igreja. Nós devemos conferir coisas espirituais com espirituais. Sempre que nós falamos das coisas de Deus, nós temos que provar com Bíblia na mão, conferir na Bíblia, ver se as coisas são de fato assim. Como fizeram os crentes de Bereia, que ouviam Paulo pregar, recebiam a palavra com toda avidez e iam para as Escrituras para ver se as coisas eram de fato como Paulo dizia. É o que nós temos procurado fazer sempre. Então vamos abri-la em Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Então o apóstolo São Paulo escreve: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então qual é a verdade da Bíblia Sagrada? Quem são aqueles que Deus chama? Está aqui escrito. Aqueles que Deus predestinou para a salvação. Há nesse mundo um povo que foi predestinado por Deus para a salvação, e há nesse mundo um povo que foi destinado por Deus para a perdição. Isso é o que está na Bíblia. Essa é a verdade divina, essa é a verdade sagrada, essa é a verdade bíblica. Aí você diz assim: pastor, mas isso não é uma justiça? O homem não tem livre-arbítrio? Não, o homem não tem livre-arbítrio para a salvação. Livre-arbítrio é maldição. Livre-arbítrio é doutrina de demônios, é ensino de demônios. Quando eu falo de predestinação, eu estou falando de um Deus soberano. Eu estou falando de um Deus que predestinou o seu povo e amou os seus filhos. Paulo foi o único que trouxe esse ensinamento para a igreja, porque Paulo é quem recebe do Cristo ressuscitado o evangelho da graça de Deus. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, Paulo diz. Esse evangelho que manifesta os mistérios revelados de Deus, os mistérios que permaneceram ocultos em Deus e das gerações passadas, mas que aprove ao Senhor revelar ao seu povo nos últimos tempos. Então, quando a gente abre a Bíblia um pouco adiante, no capítulo 9 dessa mesma epístola aos Romanos, veja que coisa fantástica, que coisa extraordinária. Paulo, ele está falando com a igreja de Roma, e aqui no versículo 11, ele está falando de Rebeca, que era esposa de Isaac, estava grávida, e veja o que ele diz: e ainda não eram os gêmeos nascidos, ela tinha uma gravidez de gêmeos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço.
como está escrito, amei Jacó, porém aborreci de Esaú. Veja que coisa. Ela tinha uma gravidez de gêmeos. Paulo diz, olha, os gêmeos não tinham ainda nascido. Eles não tinham praticado nem o bem nem o mal. E Deus já havia decretado, Deus já havia determinado. O mais velho vai ser servo do mais moço. Eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. Ora, quando Paulo fala isso, Paulo percebe que algumas pessoas estavam na sua mente dizendo, mas isso é uma injustiça? Deus está sendo injusto? Como é que pode Deus fazer uma coisa dessa? As crianças nem nasceram, não praticaram o bem, não praticaram o mal, e Deus já decretou isso. E então no versículo 14 Paulo diz, que diremos pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. E aí ele explica por que não há injustiça da parte de Deus. No versículo 15. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Ora, se Deus está dizendo que ele vai ter misericórdia de quem aprover ter misericórdia, que ele vai se compadecer de quem aprover ter compaixão, a pergunta que eu faço é a seguinte: por que Deus tem misericórdia de um e não tem misericórdia de outro? Por que uns se convertem, são salvos, o outro lá morre na bruxaria, na feitiçaria, nos vícios? Qual é a explicação para isso? Qual é o critério que Deus usa para poder ter misericórdia de um e não ter misericórdia do outro? E o versículo 16 é ainda mais importante, porque o versículo 16 diz assim: assim pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende do homem querer, não depende do homem usar livre-arbítrio, que o homem não tem livre-arbítrio. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Quando o homem nasce nesse mundo, ele já nasce morto espiritualmente, ele já nasce afastado de Deus. Por isso que essa doutrina que diz que o homem que aceita Jesus, que o homem que tem que tomar atitude, ela é uma doutrina falsa. Ela é um ensino diabólico, porque ela contraria o ensino da Bíblia, ela contraria a verdade sagrada. O que eu estou passando para você não é o meu pensamento, não é o ponto de vista do pastor Carlos Magno, não é o ponto de vista da Igreja Cristo é Vida. Eu estou passando para você a verdade de Deus. Você está conferindo na tua Bíblia, é o que está escrito na tua Bíblia, na Bíblia Sagrada. Segura um pouquinho aí, volte atrás do capítulo 3 de Romanos, que eu vou mostrar para você qual é a condição do homem enquanto ele está morto em delito de pecado. Como é que o homem está quando ele está morto em delito de pecado? Antes de Deus chamá-lo, antes de Deus lhe conceder vida outra vez. Romanos capítulo 3, versículo 10. Diz assim: como está escrito, não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Irmãos, se a Bíblia está dizendo que não há quem busque a Deus, por que a maioria das igrejas, a maioria dos pregadores, a maioria dos pastores ensinam exatamente o contrário? Não, porque o homem tem que buscar a Deus, o homem tem que tomar atitude, o homem tem que aceitar Jesus. Tudo contrário ao que está escrito. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Está aqui, isso é Deus falando. Agora vamos voltar lá, no capítulo 9 de Romanos, versículo 21. Aí o apóstolo diz assim, diante daquele clima que estava na igreja, algumas pessoas achando que era injustiça da parte de Deus, que Deus era injusto de se fazer dessa maneira. Então Paulo diz: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? A pergunta que o apóstolo fez foi essa. Ou não tem o oleiro, esse oleiro é Deus. Direito sobre a massa, claro. O oleiro, ele tem a massa é dele, ele é o oleiro. Ele tem o direito de fazer um vaso para honra e um vaso para desonra. Ele tem direito de, da mesma massa que está nas mãos, ele fazer dois vasos exatamente iguais, e um ele dizer assim: olha, esse aqui é para colocar água potável, água para beber, e dizer, esse aqui é para colocar água suja. Ele é o oleiro, ele que faz os vasos. Então Paulo faz essa correlação com Deus, né? E ele diz: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e um vaso para desonra? Claro, é evidente que tem.
Essa expressão, direito sobre a massa, para do mesmo barro, aponta para o ventre de Rebeca. Ou não tem o olheiro direito para do mesmo ventre, estava falando de Rebeca, grávida de 2 crianças, Esaú e Jacó. Ou não tem o olheiro direito sobre o ventre, para do mesmo ventre fazer um vaso para a honra e um vaso para a desonra. Agora, a pergunta que cabe é a seguinte: o que é um vaso? Porque ele está falando de vaso. Bom, o vaso é um receptáculo. Um vaso é um receptáculo, onde você põe alguma coisa dentro. Então, no mundo espiritual, no mundo pentecostal, se fala muito de vaso, né? O Senhor usou um vaso, o Senhor usou um vaso. Não, vaso é um corpo. Então, o que é um vaso de honra? É um corpo que é gerado no ventre de uma mulher, aonde vai habitar o espírito ou de um filho de Deus, ou de um daqueles anjos decaídos, né? No caso do vaso de honra, o espírito de um filho de Deus. Deus primeiro criou seus filhos antes da fundação do mundo. Nós somos seres espirituais. A nossa verdadeira identidade é de um espírito. Você é um ser espiritual, que por um breve período de tempo, você está nesse corpo de carne, revestido de carne. Mas daqui a pouco chega o fim da tua existência humana, o corpo vai para o pó como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Então o vaso de honra é isso, um corpo onde habita dentro o espírito de um filho de Deus, que foi criado nos céus à imagem e semelhança de Deus. E o vaso de desonra é um corpo igualzinho, aonde vai habitar um daqueles anjos que acompanhou Lúcifer na sua rebelião contra Deus. Você lembra que quando Lúcifer se rebelou contra Deus, a Bíblia diz que ele arrastou com seu espírito rebelde uma terça parte dos anjos de Deus. Uma terça parte foi arrastada, foi lançado para o abismo, se transformaram em demônios. Então, quando houve o episódio lá do Jardim do Éden, você sabe que Satanás conseguiu induzir Adão e Eva ao pecado, a desobedecer a Deus. Então, há um momento que Deus aparece no Jardim do Éden, há uma pequena reunião lá, isso está aqui registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E olha que coisa interessante, está lá no Jardim do Éden, Satanás, Adão, Eva e o próprio Deus. Então, Deus toma a palavra e se dirige a Satanás, a serpente, e diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A pergunta é: que descendência é essa aqui do diabo? Que descendência é essa aqui da serpente? Será que são serpentezinha, filhote de serpente? Claro, evidente que não. Essa palavra descendência, no hebraico, significa do mesmo tronco, da mesma raiz, da mesma origem, né? Da mesma laia. Então, essa descendência da serpente é aquela uma terça parte dos anjos que acompanhou Lúcifer. Então Deus, indignado diante do que a serpente fez no Jardim do Éden, toma a decisão de fazer vasos para honra e vasos para desonra. Vamos voltar aqui em Romanos, capítulo 9, versículo 22. No versículo 22 diz assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade, com muita paciência, não é? Os vasos de ira preparados para perdição. Então, agora que nós estamos sabendo que existe vaso de honra, vaso de desonra, por que Deus quis mostrar a sua ira? Pelo que eles fizeram no Jardim do Éden. Como é que Deus mostra a sua ira? Permitindo que eles assumam um corpo de carne, semelhante ao nosso, semelhante aos dos seus filhos, sejam postos nesse mundo, mas jamais crerão na palavra, jamais terão direito à salvação, jamais terão o Espírito de Deus. Pedro diz que eles foram postos nesse mundo para tropeçarem na palavra, para serem desobedientes. Deus os colocou aqui nesse mundo para isso. Então é Deus mostrando a sua ira. Os filhos de Deus ouvem a palavra, creem,
o Senhor lhes dá vida outra vez, o Senhor os chama das trevas para a sua maravilhosa luz, os vasos de desonra, jamais. Então, Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Deus mostrar que Ele é Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, Ele que é o Todo-Poderoso. Então Ele está dizendo, olha, você pensa, Satanás, que você matou os meus filhos, que lançou no inferno? Não, eu vou salvar todos eles. Não há um filho de Deus que se perca, não há um filho de Deus que vá para o inferno. Deus salva todos, todas as ovelhas serão salvas. Então é Deus mostrando o seu poder, e no final Ele lança os filhos do diabo nas profundezas do inferno. Agora, essa coisa de fazer do mesmo ventre vaso para honra e vaso para desonra não começou aqui em Rebeca. Paulo está falando de Rebeca porque era o assunto que ele estava abordando, mas isso começa lá atrás. Isso começa lá no Jardim do Éden. Eu já disse para você, mostrei ainda há pouco aqui em Gênesis 3,15, Deus dizendo à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, né? Entre a tua descendência e o seu descendente. Então, Deus teve o direito de, do mesmo barro, da mesma massa, do mesmo ventre, fazer vasos para honra e vasos para desonra. Quais foram os primeiros vasos de honra e de desonra que existiu nesse mundo? Caim e Abel. Deus teve o direito de, do ventre de Eva, fazer um vaso para honra e um vaso para desonra. Abel, vaso de honra, né? Um espírito de um filho de Deus que foi revestido de carne. Caim, vaso de desonra, filho do diabo, um daqueles anjos decaídos que assumiu um corpo de carne. Então veja que aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 3, o pouco que nós já vimos até agora já começa a trazer uma luz para você entender a Bíblia, né? Então no versículo 3 diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Ora, por que razão Deus se agradou de Abel e da oferta de Abel, e não se agradou de Caim nem da oferta de Caim? Vamos esquecer o problema da oferta, né? Vamos esquecer isso aí. Por que ele se agradou de Abel e não se agradou de Caim? Porque Deus sabe quem é vaso de honra e quem é vaso de desonra. Então Deus já sabia aqui, porque foi o próprio Deus que teve o direito de fazer isso, que Abel era um vaso de honra, Caim era um vaso de desonra. Por isso que Deus não se agradou de Caim nem da sua oferta. Veja que o primeiro homicídio havido na terra foi esse aqui. Caim matou Abel, um irmão matando outro irmão. Você vê como é a característica, como é o caráter dos filhos do diabo? Lá atrás, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 12, diz assim: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justa. Então Caim, ele não se tornou do maligno, ele era do maligno, ele era um vaso de desonra, ele era um filho do diabo. Por isso assassinou o irmão dele. Ele era do maligno. Porque tem gente que acha que ele se tornou do maligno. Não, ele era do maligno. Por isso, meus irmãos, que a predestinação, a doutrina da predestinação, é a coluna vertebral do Evangelho. Se você não compreender a predestinação, você não compreende a Bíblia, você não compreende Deus, você não compreende nada, absolutamente nada. Ela é de vital importância para o perfeito conhecimento das Escrituras Sagradas. A verdade
da Sagrada Escritura é que há um povo nesse mundo que foi predestinado para a salvação. Há um povo nessa terra que foi destinado para a perdição. Aí você diz assim, pastor Carlos Magno, esse povo que foi destinado para a salvação, só eles serão salvos? Só. Mas pastor, Jesus não morreu por toda a humanidade? Não. A Bíblia não diz que Jesus morreu por toda a humanidade. E o que a Bíblia diz, meu pastor? Vamos ver, isso é muito interessante, não é? Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, Isaías 53, versículo 11, veja que 700 anos antes de Jesus se manifestar ao mundo, Deus fala através do profeta Isaías e diz o seguinte, está falando sobre o Senhor Jesus Cristo: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos. A Bíblia diz que ele vai justificar a todos, não justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. No versículo 12: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos. Eu pergunto, Jesus na cruz do Calvário levou o pecado de quantos? O que se prega nas igrejas é que ele levou o pecado de todos os homens, mas o homem que não quer aceitar Jesus, o homem que não se rende a Deus, o homem que não busca o Senhor. Não, o homem não pode buscar o Senhor. A Bíblia diz lá em Romanos 3,10, nós vimos ainda há pouco, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então a verdade é que ele carregou, levou sobre si o pecado de muitos. Quem são esses muitos? Aqueles que Deus predestinou para a salvação. Mas tem mais. Vamos dar uma passeada mais pela Bíblia. Vamos abrir agora em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Capítulo 26, perdão. Capítulo 26, versículo 28. Quando Jesus estava celebrando a ceia, então ele disse: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Quer dizer então que Jesus mesmo afirmou que o sangue dele na cruz seria derramado em favor de muitos. Ele nunca disse que o sangue dele seria derramado em favor de todos os homens, em favor de toda a humanidade. Está na tua Bíblia, confira por favor o que está escrito, né? Será derramado em favor de muitos. Por isso que Paulo disse: aos que predestinou, são esses muitos, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Só aqueles que Deus predestinou para a salvação serão salvos. Há um povo que foi predestinado por Deus para ser salvo, para reinar eternamente com Ele. Foi por eles que o Senhor Jesus morreu. Aliás, se você ver aqui em Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículo 21, quando Maria estava grávida e José um tanto quanto desorientado, que não entendia o porquê daquela gravidez sobrenatural de Maria, estava pensando até em abandoná-la. Quando aparece o anjo de Deus, diz para José não abandonar. Aí ele diz aqui no versículo 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Veja, ele veio salvar um povo que é dele. Ele não veio salvar toda a humanidade, porque se o propósito de Deus fosse salvar toda a humanidade seria salva. Todos se salvariam. Não, ele veio salvar o seu povo dos pecados dele. E só esse povo que foi predestinado por Deus para a salvação será salvo. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 13, veja na tua Bíblia, por favor, versículo 48, Atos 13, 48. Paulo estava pregando
diz assim: os gentios, os estrangeiros, aqueles que não eram nascidos em Israel, aqueles que não tinham sangue israelita correndo nas veias, ouvindo isto que Paulo pregava, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Veja, aqui não está escrito foram destinados para a vida eterna os que creram. Não, aqui está escrito e creram todos que haviam sido destinados por Deus para a vida eterna. E os que não foram predestinados para a vida eterna não creram. Então está aqui na Bíblia, essa é a verdade divina, desse mesmo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, Atos capítulo 18, versículo 9 em diante. Veja que coisa interessantíssima isso aqui. Diz assim: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Em todas as cidades do mundo há muito povo de Deus, e aqueles que são de Deus, no tempo de Deus, eles ouvirão a sua voz e o seguirão. Jesus não disse isso? Jesus não falou sobre isso? Em João capítulo 10, versículo 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Só segue quem é ovelha. Quem não é ovelha, ouve, mas jamais segue, jamais obedece, jamais se rende a Deus, jamais. Porque ele não é ovelha, ele é cabrito do outro, ele é cabrito do diabo. Pastor, quer dizer que não tem livre-arbítrio, pastor? Não, não tem. Pastor, quando uma pessoa não crê, não é porque ela usou o livre-arbítrio para não crer? Ou quando uma pessoa crê, não é porque ela está usando o livre-arbítrio para crer? Não, absolutamente não. Em João capítulo 8, versículo 47, o Senhor Jesus disse assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Olha, quem é de Deus e ouve a palavra penetra, a palavra impacta a pessoa, a palavra mexe com a pessoa, sabe? Ela se rende à palavra. E aquele outro que ouve, está nem aí, entra por um ouvido, sai pelo outro, às vezes ainda zomba, né? Por quê? Porque teve livre-arbítrio? Não, porque não sois de Deus, porque não são de Deus. Havia um grupo de judeus que seguia Jesus e contestava tudo que Jesus ensinava, não criam que Jesus era o Messias, não acreditavam nos seus ensinamentos. E houve uma hora que Jesus tem um embate com essas pessoas, né? Aqui mesmo em João capítulo 8, versículo 43, aí Jesus faz uma pergunta para eles: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? E o próprio Jesus responde: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês não compreendem porque vocês são incapazes. Jamais vocês ouvirão, jamais vocês obedecerão, jamais vocês se renderão. Por que razão? Olha o versículo 44: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Você vê a razão pela qual a pessoa não crê, é porque ela é do diabo. Ela nasce na incredulidade, ela vive na incredulidade e ela morre na incredulidade. Ela jamais crerá, ela jamais se renderá a Deus. Então a verdade é que o fato da pessoa ser um filho de Deus independe de livre-arbítrio. Absolutamente não. O ser filho de Deus, o ser predestinado e escolhido para a salvação, depende única e exclusivamente da vontade soberana de Deus. Única e exclusivamente da vontade soberana de Deus. Aqui em Efésios, olha, vem um pouquinho à frente, marca aí na tua Bíblia que isso aqui é muito importante. Efésios capítulo 1, versículo 11. Olha o que diz aqui a palavra do nosso Deus: nele digo, no qual fomos também feitos herança,
predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quem é que tem a ousadia de dizer que predestinação é heresia? Como é que uma pessoa pode dizer que a Bíblia está ensinando heresia? Está chamando Deus de herege. Não fui eu que escrevi essa Bíblia. É Deus que está dizendo aqui que nós fomos predestinados segundo o propósito, não foi segundo o livre-arbítrio, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não é conforme o livre-arbítrio do homem, não é conforme o desejo do homem. Essa é a verdade sagrada. Em João, capítulo 15, versículo 16, são versículos importantes que nós precisamos compreendê-los muito bem. João capítulo 15, versículo 16, o Senhor Jesus disse assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Não foram vocês que me escolheram, não foram vocês que me aceitaram. Pelo contrário, eu escolhi a vocês. Tem coisa mais clara do que esta? Não fomos nós que o escolhemos, não fomos nós que o aceitamos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Foi o nosso Deus que nos aceitou. Foi Ele que nos aceitou. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que nos justificou. Foi Ele que nos glorificou. Foi Ele que fez tudo. Tudo é Ele. Foi Deus. Agora tem aqueles que dizem assim: não, predestinação é que Deus sabia quem é que ia aceitar Jesus por livre-arbítrio. Não, absolutamente não. Predestinação, a palavra já diz, pré-destino. Antes de você ter um destino, Deus te deu esse destino. Deus predestinou. Ele te deu um destino pré. Não é que Deus sabia. Agora, baseado em que eles dizem que predestinação é que Deus sabia? Bom, por favor, abra a tua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Pedro diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então esta palavrinha presciência, ele diz, não, presciência é que Deus sabia quem ia aceitar Jesus. Não. Essa palavra presciência, no texto grego original, é prognose. Prognose significa determinação. Então é eleitos segundo a determinação de Deus. Deus determinou que você se converteria. Deus determinou o dia e a hora que você ouviria a palavra, que você creria, que você seria salvo. Tudo foi determinado por Deus. Se você vier um pouco atrás, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22 e 23. Acompanhe a leitura. Varões israelitas, Pedro disse, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Aí no versículo 23 é o que vem, que é fantástico. Pedro diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquo. Olha, Pedro está dizendo, olha, Jesus foi entregue na mão de vocês pelo determinado desígnio, por uma vontade soberana de Deus, por uma determinação de Deus. Estava determinado por Deus que seria assim. Por isso que as profecias do Velho Testamento diziam que o Filho de Deus seria entregue na mão dos pecadores, ele seria morto, ele seria crucificado. Está tudo lá profetizado. Deus determinou tudo. Que ele seria crucificado no meio de dois malfeitores, dois ladrões, que nenhum dos seus ossos se quebraria, que ele seria traído por 30 moedas de prata. Tudo determinado por Deus. Então presciência é determinação divina.
Deus determinou, viu? Não é que Deus sabia, não. Isso é argumento de quem quer se posicionar como inimigo da verdade. Aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 20. Romanos capítulo 10, versículo 20. Veja o que diz. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Você veja, o Senhor Jesus está dizendo: eu fui achado pelos que não me procuravam. Nós não procurávamos o Senhor, você não procurava Jesus, você estava morto dos teus delitos e pecados. Aí ele diz: revelei-me aos que não perguntavam por mim. Nós não perguntávamos, ele veio e se revelou a nós. Ele se fez achar por nós. Veja, tudo dentro dos desígnios e da presciência de Deus. Esta é a verdade sagrada. Por isso que nós temos ensinado que só se salvarão aqueles que foram predestinados por Deus, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Porque se fala muito de livro da vida nas igrejas, né? Mas só que se fala de uma maneira errada. Por exemplo, eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse. Vamos lá no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aí muitos pastores dizem: está vendo? O seu nome tem que ser escrito no livro da vida, você tem que aceitar Jesus, você tem que se converter, você tem que batizar nas águas, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, para Deus escrever teu nome no livro da vida. Calma, calma, que a coisa não é assim. Vamos ver outra passagem bíblica importante. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Ele está falando da igreja e ele diz: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só farão parte da igreja, a igreja como corpo místico de Cristo, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aí a pergunta é: escrito no livro da vida do Cordeiro, quando? Quando aceitou Jesus? Não, que o homem não pode aceitar Jesus. O homem está morto em delitos e pecado. A Bíblia diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, escrito no livro da vida quando, pastor? Quando é que finalmente Deus escreveu os nossos nomes no livro da vida? Bom, a Bíblia responde em Apocalipse mesmo. Volte um pouco atrás. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Aqui João está falando da besta que emerge do mar, que é um sistema político do anticristo. E ele diz: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quer dizer que há nesse mundo pessoas cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. E há pessoas nesse mundo cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, que são os filhos do diabo, são os vasos de desonra. Em Apocalipse 17, Apocalipse capítulo 17, versículo 8, agora ele fala de uma besta religiosa, um sistema religioso do anticristo, a falsa igreja, as falsas igrejas. E ele diz: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Olha que coisa linda. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes
não foram escritos no livro da vida. Escrito no livro da vida desde quando? Desde a fundação do mundo. A igreja que o pastor ensina que o nome é escrito no livro da vida quando batiza nas águas. O outro diz não, é quando é batizado com o Espírito Santo. O nome é escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, como seres espirituais, Deus já escreveu o nosso nome no livro da vida. É a certidão de nascimento, é o cartório de Deus. Está escrito lá que você é filho de Deus. E filho uma vez, filho para sempre. Então está aqui. É a verdade divina. Há dois tipos de povos nessa terra: aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, os eleitos de Deus, os filhos de Deus, aqueles que Deus predestinou para a salvação, e aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, os filhos do diabo, os vasos de desonra, aqueles que passaram a existir a partir de Caim. Foi a partir de Caim que passou a haver nessa terra os vasos de desonra. Deus teve o direito do mesmo vaso, do mesmo ventre, do ventre de Eva, da mesma massa, do mesmo barro, fazer vaso para honra e vaso para desonra. E ele o fez, de fato, de verdade, né? Então essa é a verdade divina, essa é a verdade sagrada, essa é a verdade da Bíblia. Há muitos argumentos contrários. Às vezes se diz, não, predestinação é uma heresia, porque Deus não faz acepção de pessoas. Será que não faz? Será que Deus não faz acepção de pessoas? Pastor, baseado em que eles dizem que Deus não faz acepção de pessoas? Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Então se usa muito esse versículo aqui, e diz assim: então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Aí está vendo aqui? Olha aqui a prova que predestinação é heresia. A Bíblia está dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Mas quem fala dessa maneira é porque não maneja bem a palavra da verdade, é porque não consegue discernir o contexto da palavra. Olha, texto fora de contexto só serve para se criar pretexto. Então sempre que você lê um texto na Bíblia, veja o contexto. Então, em que contexto Pedro está dizendo que agora ele está reconhecendo que Deus não faz acepção de pessoa? É o seguinte: os judeus, eles faziam uma discriminação dos gentios. O que eram os gentios? Os estrangeiros, os que não eram nascidos em Israel, os que não tinham sangue israelita. Então eles consideravam os gentios um povo emprestado, um povo que não era de Deus. Eles achavam que somente eles eram de Deus. Quando você lê aqui, Deus mandou que Pedro fosse na casa de Cornélio, que era um centurião. Só que Cornélio era um gentio. E Pedro resiste muito aí na casa de Cornélio. Ele era judeu. Ele nutria esse preconceito pelo gentio, como todos os outros judeus. Foi preciso Deus fazer aparecer uma visão de um lençol de linho que descia, com animais puros, animais impuros. E Deus dizia: Pedro, mata e come. Não, o Senhor jamais vai comer alguma coisa imunda. Pedro, aquilo que Deus purificou, né, não considera imundo. Depois de muita luta, eu digo, até brinco, olha, o Espírito Santo levou Pedro quase que puxando pelas orelhas. Vamos, você vai lá, rapaz. E ele foi. Quando ele chega na casa de Cornélio, está lá reunido a família, os amigos, todos estrangeiros, todos gentios. Olha, a primeira coisa que Pedro fala quando ele entra na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 28. Vamos ler o 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Olha como é que era o preconceito. Era proibido a um judeu se ajuntar, manter comunhão, conviver, ou até se aproximar com alguém que não fosse israelita, que não fosse judeu, que fosse de outra raça. Aí ele diz: mas Deus me demonstrou que a nenhum homem eu considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar.
Então quando Pedro fala aqui, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, é só você baixar os olhos um pouquinho e ler o versículo 35, que aí você vai entender por que Pedro estava dizendo que Deus não faz acepção de pessoa. Em que sentido Deus não faz acepção de pessoa? Ele explica. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então Pedro estava dizendo que agora ele entendia que Deus não fazia acepção de pessoa no sentido de nacionalidade, que era o que os judeus faziam. Não, só quem é judeu, só quem é de Israel é salvo, os outros é do diabo. Ele disse, não, agora eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoa no sentido de nacionalidade. Há filho de Deus nascido em Israel, há filho de Deus nascido no Japão, na França, na Inglaterra, na África, no Brasil. É isso que Pedro está dizendo aqui. Porque é tão interessante isso, que quando Jesus faz a sua oração sacerdotal, isso está lá no livro de João, capítulo 17, João capítulo 17, versículo 9. Jesus na sua oração diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Olha que bela acepção, hein? Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Está vendo? Deus faz acepção entre os filhos dele e os filhos do diabo, entre as suas ovelhas e os cabritos, entre os vasos de honra e os vasos de desonra. É por eles que eu rogo, por aqueles que o Senhor predestinou. Não rogo pelo mundo inteiro. Eu só rogo por aqueles que me deste, porque esses são teus, os outros não são teus filhos. Então está aqui a verdade divina, a verdade sagrada. Se esta palavra tocou no teu coração, se ela despertou em você o desejo de se aprofundar no conhecimento de Deus, então faça uma visita à Igreja Evangélica Cristo é Vida. Procure uma das nossas sedes. Você que mora em Natal, no Rio Grande do Norte, capital do Rio Grande do Norte, você tem a nossa sede lá na cidade de Parnamirim, que é Grande Natal, no auditório do Parnamirim Shopping. É muito fácil você encontrá-la e ali você vai participar dos nossos cultos. Você que mora em Recife, capital de Pernambuco, a sede da Cristo é Vida está no coração de Recife, na Avenida Cruz Cabugá, 347, ali no centro, no bairro de Santo Amaro. E para você de Fortaleza, capital do Ceará, você pode encontrar a nossa igreja sede também no centro de Fortaleza, na rua Princesa Isabel 707. Aguardamos a sua visita.